Hoje você vai aprender por que eu, Humberto Voltz, não gosto dessa cultura gospel. Eu vou te provar, através desses vídeos aqui, por que essa cultura gospel é uma cultura herética. E se você se espelhar nisso aqui, as suas chances de ir para o céu são poucas. Por que eu digo isso para você? Porque nas Escrituras já está escrito isso há muito tempo. E eu vou te provar. Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal Defesa da Fé. Aqui quem vos fala é seu amigo, seu irmão em Cristo, irmão Medeiros. E mais uma vez estamos aqui para gravar um vídeo. O Humberto Voltz fez o desafio e eu aceitei. Antes gostaria que você deixasse o seu like, fortalecer o canal, se inscrevesse e ativasse o sininho de notificação para quando chegar vídeos novos o YouTube te avisar. E gostaria também que você compartilhasse esse vídeo. E já quero mandar um abraço especial a todos os meus inscritos. O primeiro vídeo que eu joguei aqui no canal tem uns 3 meses e meio. Eu já tenho mais de 500 inscritos, já consegui os primeiros 500 inscritos. Já a gente já consegue os 1000 inscritos. Deus abençoe a todos, um abraço. Vocês são importantes aqui no canal. Bom, já vou pegar carona nessa fala aí do Humberto Voltz. Você viu, né? Ele não gosta da cultura gospel. Ele também disse que se você seguir essa cultura gospel herética, segundo ele, entre aspas, né? Vamos ver se é verdade. Você tem pouca chance de salvação. Eu já posso afirmar para você que se você seguir ele, Thiago Lima, Rômulo Marasquim, Rubens Sodré, Caio Fábio, entre outros, você não tem poucas chances de se salvar. Eu afirmo categoricamente, você tem 0 chance de se salvar, tá certo? 0. É só você acompanhar os meus vídeos aí, continuar acompanhando o canal, que você vai ver. Se você seguir esses camaradas, você tem 0 chance de se salvar. Bom, sem demora, vamos pro vídeo aí, vamos ver o desafio que ele fez. A grande rixa que eu até hoje não vi todo mundo que falou mal de mim no YouTube, canais com mais de 1,5 milhão de pessoas, canais pequenos também, todo mundo que falou mal de mim aqui no YouTube, inventou as mais barbáries. Pessoas que participam de um mundo evangélico, tá bom? Ninguém até hoje conseguiu retrucar o que Cristo disse. Pega em Mateus 23 e leia Mateus 23 por completo. Mas em específico, leia Mateus 23, 8. Vós, todavia, não sereis tratados de rabis. Rabis é mestre, tá? Pois um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Então, o que Cristo diz aqui, um dos mandamentos dele é: você não deve ser chamado de rabi, de mestre, porque um só é seu mestre, e todas as pessoas são iguais, são irmãos. Primeiro mandamento de Cristo, Mateus 23, 8. Mateus 23, 9. E a ninguém sobre a terra tratai de vosso pai. Pai, em italiano, na língua italiana, significa padre, ok? Quando alguém chama padre, ou padre, me ajuda, está chamando a pessoa de pai, ok? E a ninguém sobre a terra tratai de vosso pai, porque só um é o vosso pai, aquele que está nos céus. Então, não é para você chamar ninguém de padre ou pai, porque pai é só aquele que está nos céus. Consegue entender que até mesmo os católicos estão errados? Isso é um mandamento de Cristo. Você não vai ver, eu te garanto uma coisa, você não vai ver o seu pastor dando uma aula, ou o padre lecionando sobre Mateus 23, 8, 9 e 10, não. Eu tenho certeza disso. E isso eu posso te afirmar. Porque se ele fizesse isso, as pessoas levantariam da cadeira e nunca mais voltariam para aquele templo de pedra. E aí vem Mateus 23, 10. Muito bem, segundo ele, você jamais vai ver um pastor, um padre, lecionando sobre Mateus 23, pois é exatamente disso que nós vamos falar. Ele falou: eu nunca vi, ninguém nunca me refutou. Aí ele fez uma ressalva do que Cristo falou. Aí tem gente que fala: mas o apóstolo falou. Não, peraí. Nesse mesmo vídeo, o senhor Humberto Voltz citou Coríntios 2 vezes. Então, se o que o apóstolo fala não tem valor, então não cite Coríntios. Seja no mínimo honesto, senhor Humberto Voltz. Seja honesto.
pregue apenas o evangelho, apenas o que Cristo falou. Não está errado? Está errado. Mas pelo menos você está sendo honesto intelectualmente. Agora, quando você não quer uma refutação de alguma coisa que o apóstolo falou a respeito do assunto que você está tratando, e depois você cita o apóstolo em Coríntios, isso já é estranho. Já mostra um certo nível de desonestidade. A própria Bíblia fala que toda a palavra de Deus é inspirada por Deus. Sendo assim, ela inteira, de Gênesis a Apocalipse, ela tem a serventia, ela é válido. Não somente os evangelhos, mas tudo aí é válido, tá ok? Segundo ele, a Bíblia fala que a ninguém chameis de mestre. Ótimo. Vamos ler aqui o que está escrito em Atos, capítulo 13. Você já vai entender uma coisa? Diz assim, olha, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. Perfeito. Vimos uma passagem aqui já falando sobre mestre, ok? Vale lembrar que Atos dos Apóstolos, o próprio nome já diz, são os primeiros atos da igreja. São os atos dos apóstolos. Após a ascensão de Cristo. Jesus morreu, ressuscitou, subiu ao Pai e agora os apóstolos dão continuidade à obra. Tá certo? Então, vimos aí falando a respeito do quê? A respeito de mestre. E lá em Efésios capítulo 4, agora o apóstolo Paulo falando, diz assim, ó, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, ok? Então, duas coisas aqui nós vamos deixar bem claro, tá certo? Primeiro, quem escreveu Atos foi Lucas. Lucas é médico e médico é pragmático. Médico é sistemático. Uma dose errada de um remédio num paciente mal diagnosticado, esse paciente morre. Então Lucas escreve com a precisão de um médico. Estou deixando bem claro aqui que mais tarde você vai entender por que eu estou falando isso. E Paulo é o homem que foi ao terceiro céu. O Humberto Volts não foi no terceiro céu. Eu também não fui. Mas Paulo foi. Então eu acho que ele é bem qualificado para falar alguma coisa ou não. Afinal de contas, é o homem que foi ao terceiro céu. Espiritualidade muito acima do normal. Beleza? Então agora nós vamos ver aqui a expressão pai. Tá ok? Já vimos aqui a Bíblia falando de mestres. Daqui a pouco você vai entender onde eu quero chegar. Agora nós vamos falar onde a Bíblia fala de pai. Todas as referências estão no link da descrição. E depois nós vamos explicar Mateus 23. Aí você vai entender de uma vez por todas. Olha lá. Pai, na Bíblia. Segundo Reis, capítulo 2 e o versículo 12. Diz assim, ó. O que vendo Eliseu clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ouviu. E tomando as suas vestes, rasgou-a em duas partes. Bom, Eliseu tratava Elias como um pai para ele, tá certo? Agora nós vamos ver essa expressão pai no Novo Testamento, lá em 1 Coríntios, capítulo 3, e o versículo 15, tá certo? Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 3, e o versículo 15. Aí eu estou primeiro mostrando aqui. Fica até o final do vídeo, por favor. Não fica pulando o vídeo. Não para de ver. Vê até o final que você vai entender. Eu estou lendo aqui primeiro, para depois nós ver. A Bíblia ela se contradiz? Não, aí é que tá. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 15 em diante, diz assim, amigos, olha. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não tereis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Que coisa interessante, né? A respeito de pai. Paulo dizendo que ele gerou. Vamos continuar. Ademoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Em uma outra ocasião, Paulo fala, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Deixando bem claro. Então, o que Paulo fez aqui não está em desobediência ao que o Senhor Jesus mandou. Não está. Versículo 17. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado
e fiel no Senhor. Bom, muito bem. Então aqui nós vemos as expressões que falam sobre pai e as expressões que falam sobre mestre. Inclusive, a expressão fulano e tal é meu pai na fé não está em desconformidade com a palavra de Deus. Acabamos de ver aqui que Paulo gerou muitos filhos na fé, inclusive Timóteo era um deles. Então, agora vem a pergunta. Bom, se a palavra ela não se contradiz e Jesus disse que a ninguém chamais de mestre ou de pai, tem uma moto passando aqui, desculpa que eu não tenho estúdio. Bom, a pergunta fica, como fica essa questão? Agora você vai entender. Vamos em Mateus capítulo 23, vamos ler o versículo 2 e o 3 e agora você vai entender. Vou ler Mateus capítulo 23, mas antes agora eu vou fazer a ressalva. Você acha que Lucas, sendo um médico sistemático, e Paulo indo ao terceiro céu, faria alguma coisa para desagradar ao Senhor Jesus? Obviamente que não. Não é? Se aquilo que Humberto Voltes disse fosse verdade, jamais Lucas escreveria em Atos que haviam mestres, e Paulo também jamais falariam sobre dons de mestre, que havia um mestre, e etc, etc, etc. Vamos para Mateus. Diz assim: na cadeira de Moisés assentaram os escribas e fariseus. É deles que Jesus está falando. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Percebeu aí? Os fariseus e escribas são autoridades eclesiásticas das quais Jesus nunca mandou ninguém desobedecer. Vou ler de novo. Versículo 3. Fazei e guardar tudo quanto eles vos disserem. Não disse, desobedeçam o que eles estão falando, não faça coisa alguma do que eles estão falando. Aliás, todas as vezes que alguma autoridade estava sobre Jesus, ele não mandava desobedecer. Vou te dar um exemplo. Aqui ele fala, fazei, pois, guardar tudo que eles vos disserem. Não desobedeçam os mestres da lei. Numa outra ocasião, quando a questão do tributo foi colocada para Jesus, ele foi e falou para Pedro, vai e pesca um peixe e paga por mim e por ti. Aqui já é uma autoridade do mundo, uma autoridade dos homens. Aqui é uma autoridade eclesiástica. E em nenhum dos dois casos Jesus manda desobedecer. Tá vendo como que o próprio texto se explica e agora as coisas começam a se clarear melhor? Então, Jesus ele fala, não imiteis as suas obras. As obras têm a ver com o caráter, como está lá em Atos capítulo 5, né? E o versículo 16 em diante. Tudo vai estar aqui no link da descrição, tá certo? Então Jesus, ele não ensina a ser insubmisso, tá certo? E aí, como que você entende, então, esse questionamento de Jesus? De uma maneira muito simples. O versículo 12 explica toda a questão. Ele diz, quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Os fariseus não estavam sendo um pai para o povo. Jesus diz que aquele que quiser servir a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga, e seja servo. Ele mesmo disse que é melhor servir do que ser servido. Jesus é um exemplo de mestre e de pai. Tá certo? Então, deu para entender agora? Ele é um exemplo a ser seguido. Então, todo aquele que for mestre, como vimos na igreja primitiva, todo aquele que quiser liderar, como vimos que a igreja primitiva tinha os seus líderes, que seja servo e não o que os fariseus faziam. Por que você acha que os fariseus gostavam de dar esmolas em locais públicos, nas praças e fazer tudo para que os homens vissem? O motivo é simples. Se você ler o versículo 14 de Mateus 23 também, diz assim, ai de vós escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas. Esses camaradas estavam tomando as heranças das viúvas ingênuas. Era estes camaradas que você queria que Jesus continuasse dizendo para o povo, chamem eles de pais? Isso era pai? Isso era mestre? Muito pelo contrário. Inclusive esse costume entrou dentro da igreja primitiva ao ponto no século V. O imperador Justiniano proibiu os clérigos de terem heranças, posses. Entendeu como é que é, pessoal?
Tudo com Humberto Voltz é uma explicação muito simplista. E aqui nesse canal nada é simplista. Vamos continuar aqui, eu já vou encerrar. Vamos continuar mais um pouquinho para a gente já terminar aqui com o nosso estudo. Nada era pior para o judeu do que impedir a palavra de Deus de ser pregada. Como você vê lá em 1 Tessalonicenses 2,16, Atos 13, 44 e 45, e por muitas outras vezes, os religiosos tentando impedir a pregação do evangelho, que é exatamente isso que os fariseus faziam. Inclusive Jesus disse, vocês não entram e não deixam ninguém entrar. Então a palavra era toda direcionada para os fariseus, e aí você recebeu a explicação. Agora tem uma coisa assim que eu quero encerrar aqui com chave de ouro. Bom, se os mestres, os pastores, os bispos, os evangelistas não existem segundo Humberto Voltz, eu queria saber como que o evangelho chegou até a gente. Eu vou explicar por quê. Veja bem, gente, da partida de Jesus até o século IV, a Bíblia não estava canonizada, ela não estava pronta. Logo, é como o apóstolo Paulo fala aos Tessalonicenses, tudo que vocês sabem, vocês aprenderam de mim como? Verbalmente, ele falando e eles obedecendo apenas uma fala. Eles não tinham como ler, até porque primeiro que a Bíblia não estava pronta, e segundo, que mais de 95% das pessoas eram analfabetas. Nesta época, nem reis muitas vezes eram alfabetizados. Porque você acha que o rei tinha seu time de escribas? Você está entendendo onde eu quero chegar? Quem fala uma besteira como Humberto Voltz falou, desconhece completamente a história da igreja. Até o século IV era verbalmente, e depois entrou a Bíblia. Mas até uns 200 anos atrás, 100 anos atrás no máximo, a maioria das pessoas continuavam analfabetas. Sempre houve necessidade de mestres, de pastores, de bispos, que explicasse a palavra de Deus para os leigos. Sempre foi assim, tá certo? Deus abençoe, e vai ter a segunda parte desse vídeo, talvez até a terceira, porque o vídeo dele está aqui no link da descrição, você pode assistir inteiro. Eu quero falar de mais coisas que ele falou aí.